Opa, boa noite. Acho que já estamos ao vivo aqui no Facebook. Acho que já está tudo online, tudo ao vivo. Bem, a ideia é aquilo que eu falei para vocês, sabe assim, eu tô também aqui com uma câmera, só para lembrar vocês, estou com uma câmera aqui que esse vídeo vai para o YouTube, então eu tô com duas câmeras, essa aqui do live e aquela ali que vai para o YouTube. Isso aqui basicamente é o quê? Responder as dúvidas de vocês. Dúvida que você tem sobre como estudar, você não sabe o que você está fazendo, o que você faz, você vai pegar, Jusceli Manaus, boa noite Jusceli, bem-vindo, vou dar um likezinho aqui. Enquanto a gente tá tranquilo, né? Dá pra eu ir dando esses likezinhos. Então, bem-vindo. Aí depois responder dúvidas específicas. Porque eu vejo que vocês têm muitas dúvidas, entendeu? Assim, professor, como que eu estudo? O que que eu faço? Como que eu faço para poder organizar minha rotina? Então, fazer uma live dessa, já você coloca a sua dúvida, é muito mais fácil, entendeu? Muito mais fácil da gente resolver. Em vez de você ficar, às vezes, sabe, perdido mesmo, ou procurando no site, nem sempre o site resolve o problema. Então, por mais que eu coloque no site, por mais que eu coloque os vídeos, por mais que eu faça tudo, às vezes você lendo ainda não consegue. Você fica com aquilo e fala, puxa, mas o professor colocou aqui, mas eu não entendi muito bem. Então, essa é uma oportunidade legal que eu estou tendo com vocês de ter mais esse contato e conversando. E é como eu disse já no começo do ano, né? Quem já acompanha no e-mail, sabe que eu coloquei no começo do ano que eu ia fazer mais lives como essa aqui, para a gente poder conversar, para a gente poder trocar uma ideia, entender mais as dúvidas de vocês. Tranquilo, São Paulo, Rayane, boa noite Rayane, bem-vinda São Paulo aí, a gente tem São Paulo, Pelotas, ó, o Mauro já começou já de cara com a dica, né? Tem alguma dica para evitar a procrastinação? Tem uma dica, ô Mauro, eu vou passar, já vou responder sua dica, deixa eu só ver quem tá chegando aqui, Breno, Danilo, Campina, Pernambuco, beleza, Breno, bem-vindo, Eric, Goiás, Goiânia, bem-vindo, bastante gente, né, de vários lugares do Brasil, isso é legal, isso é bacana, isso aqui que faz o projeto ser legal, né? A gente atende de muito lugar, cara. Olha lá, Valderlânia, que é uma das alunas do curso aí, Juazeiro do Norte, Ceará. Beleza, Valderlânia? Sempre presente, isso é importante, sempre procurando pegar as dicas. Legal, legal, pessoal. Legal. Tranquilo. Então, enquanto vai chegando mais pessoas aí, eu vou já começar. Valeu, Breno. Que bom que você gosta, cara. Ainda bem, porque senão que não teria muito sentido se a gente não conseguisse ajudar as pessoas e não fosse realmente, sabe, relevante para a vida. Então isso aqui é bacana. Beleza? Tranquilo, vamos lá. Tem umas dicas aqui. Flávia Campo Grande, bem-vindo Campo Grande aqui da minha terra. É isso aí. Estamos aí juntos. Beleza, pessoal? Então acho que, já para não enrolar, né, 19h05, quero começar falando o seguinte. Antes de responder já a dúvida que foi perguntada lá pelo Maurício sobre procrastinação, e eu ainda tenho uma dúvida para responder que foi deixada para mim num vídeo hoje mais cedo. Deixa eu só ver a dúvida aqui, ó. Foi deixada também uma dúvida sobre frequência de revisões. Então já temos uma dúvida de procrastinação e uma dúvida de revisões que eu vou passar. Antes, eu quero falar o seguinte para vocês. Eu sempre gosto de dar uma mensagem inicial. A gente está começando o ano, óbvio, né? Estamos em janeiro. Já passou uns dias e tá sendo corrido. Não deixa para depois, cara, para começar a estudar. Não espera carnaval, não para com essa mentalidade de carnaval, isso aí não existe, entendeu? Para estudo, para aprendizado não existe. Você começou com a sua meta no ano passado, falando, não, ó, ano que vem eu vou dedicar mais, esquece carnaval, esquece tudo. Foco no seu objetivo. O que você tem que fazer agora é o seguinte, definir o seu objetivo para esse ano. O que você quer? Professor Piscine, mas ainda eu tô perdido. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu vou fazer. Entendeu? Cara, pega uma linha assim, alguma coisa base. No mínimo você tem que saber do que você gosta de alguma matéria. Eu gosto de português. Então vai nessa linha. Entendeu? Professor, eu gosto de sei lá, de corte de cabelo. Então vai pra linha do curso técnico do corte de cabelo. Mas se dedica. Entendeu? Começa. Depois, enquanto você estiver caminhando, você pode ir definindo mais o seu objetivo. Eu não sei se você quer fazer um concurso, eu não sei se você quer fazer um vestibular, mas eu só estou dizendo assim, não espera, tá? Começa já. Tem um norte e fala, ó, vou para humanas, entendeu? Eu vou me dedicar em humanas, vou indo, e à medida que você vai caminhando, você vai alterando. Isso é importante, tá? Não comece a, sabe, esperar, não, eu vou esperar, eu ainda estou indeciso, não faz isso,
tá? Começa a caminhar, não deixa o tempo passar e não espera carnaval. Essa história de carnaval, conversa. Aliás, aproveita até mais o carnaval para você estudar em dobro, entendeu? Para você não deixar o tempo passar mesmo. Porque quanto mais você deixa o tempo passar, é pior, entendeu? Não fica também com aquela conversa assim, eu vou esperar sair o edital do meu concurso para começar a estudar. Não, já estuda agora. Se você tem foco, estuda e vai seguindo. Se o edital vai sair, não vai sair, continua estudando. Vai fazendo aquele estudo, sabe, segmentadinho, assim. Você põe um foco, por exemplo, eu quero ser auditor fiscal. Aí você pega todas as matérias ali que você tem para estudar, estuda aquelas matérias. Se surgir outros concursos de matérias parecidas, você faz, entendeu? Porque aí você não sai muito do caminho. Então vai fazendo isso e vai seguindo constantemente o estudo. Porque é o que eu sempre estou falando aqui. Entendeu? Às vezes vocês assim querem uma dica rápida, uma dica de estudo rápida. Eu sempre falo que estudo é constância. Estuda todos os dias. Se você não estudar todos os dias, não tem resultado. Entendeu? Vocês estão perdendo tempo. Então, estudar todos os dias é o principal. Beleza? Vou começar a responder as dúvidas. À medida de quem vai chegando aí, vai deixando as dúvidas. Eu vou começar, antes de responder a dúvida que foi deixada aqui do Mauro, que ele deixou aqui nesse vídeo, eu vou responder a dúvida da Natália. A dúvida da Natália, que é lá de Goiânia, Goiás. Ela deixou num vídeo agora mais cedo que eu fiz, fazendo a chamada para nossa live aqui. O que a Natália está falando lá? Sou vestibulando e gostaria de saber qual deve ser a frequência de revisões. Vale somente a 1, 7, 15, 30? Quem não sabe o que é 1, 7, 15, 30 é o seguinte, revisão de 24 horas, revisão a cada 7 dias, revisão a cada 15 dias, revisão a cada 30 dias. Isso que é 1, 7, 15, 30 que ela está falando aqui. Bem, o que acontece com a revisão? Primeira coisa, não fica preocupado com regra. Eu falo aqui, você vê eu dando as dicas das regras, isso é para nortear a vocês na questão da revisão. Mas não fica preocupado muito com a regra. Se você ficar muito preocupado, não, preciso revisar a cada 24 horas. Poxa, eu preciso revisar a cada 30 dias. Poxa, eu preciso revisar amanhã. Isso aí vai atrapalhar você, entendeu? Você vai acabar fazendo o quê? Você vai acabar não estudando. Porque você fica assim, poxa, e agora? O que eu faço? Será que eu estudo ou será que eu reviso? Então quando você só faz, entendeu? Você só segue estudando, isso já ajuda. Então o que você faz? Em vez de você ficar preocupado com a regra, faz o seguinte, olha, eu vou revisar, vou deixar um dia da semana sempre para revisar. Sei lá, sábado. Deu sábado. Digamos assim, sábado é o dia da revisão. Pode ser sábado, ou você pode deixar sempre no fim do dia. Vai muito da sua característica. Entendeu? Se você deixar 1 hora para o fim do dia, já resolve. Entendeu? Mas se você deixar sempre o sábado, também resolve. Aí o que você faz? Você pega e, como você vai estudar, você tem que anotar, lógico, né? Se você está estudando só lendo, tá errado. Você tem que anotar, tem que escrever, tem que fazer uma colagem, fazer uma gravação, gravar um vídeo, tirar uma foto, eu não sei. Você precisa fazer alguma coisa. Só ler não é estudar. Ler é leitura. Tá lendo ali, você não está aprendendo. O que a gente fala de aprendizado ativo e aprendizado passivo, tem muita coisa lá no site. Enfim, você vai lá, faz as suas anotações. Você vai pegar no fim do dia que você estabeleceu ou no sábado, você vai pegar essas anotações e vai fazer o quê? Você vai dar uma lida, vai fechar e vai, usando a sua memória, somente a sua memória, ou seja, você faz uma leitura rápida, usando a sua memória, vai escrever tudo que você lembra do que estudou. Simples. Você tem que usar a sua memória. Não importa se você fala assim, professor, mas eu reviso certinho no cronograma, mas você pega e lê o que você escreveu, isso não é revisão, isso é leitura. Entendeu? A sua revisão, ou ela parte da sua memorização, da sua memória, você escreve aquilo que você lembrou, você força realmente aquilo que você lembrou, ou você pratica através de uma atividade. Entendeu? Se você praticando através da atividade, já resolve muito também. Você pode falar, olha, eu tenho esse tema que eu estudei, por exemplo, essa semana eu estudei substantivos, e em matemática eu estudei divisão. Você pode chegar no sábado e fazer o seguinte, deixar exercícios de substantivo e exercícios de divisão para responder. Isso já é uma revisão. Pronto. Entendeu? Você não precisa ficar preocupado com a regra. E aí o que você vai fazendo? Você sempre vai incluindo atividades disso que você já estudou. Eu já estudei, sei lá, Império Muçulmano em História no mês passado. Sempre inclua nas suas atividades, e isso é normal, você tem que fazer atividade sempre. Sempre inclua atividades, por exemplo, do mundo muçulmano. Entendeu? Por quê? Isso você vai estar rememorando. É uma revisão.
entendeu? Sem se preocupar com a regra, sem se preocupar, sem ficar aquele modelo engessado, preocupado. Isso aqui é muito importante que eu vou falar para vocês. Eu passo as dicas, falo, olha pessoal, faz isso. Por exemplo, tem a dica, tem a técnica completa de como estudar, tem lá no site. Não sei se vocês já viram. Beleza, aquilo lá é um norte para você fazer. Não é engessado, não é aquilo, não, eu tenho que fazer igual o professor Piscine falou, 40 minutos cravado. Não, você tem que fazer o que você gosta. Mas você tem aquele sistema para você seguir. Mas faz o que você gosta. Se você estiver estudando, por exemplo, 50 minutos concentrado, bem concentrado, e está fazendo isso constantemente e está tendo resultado, ótimo. Entendeu? Você não precisa seguir os 40 minutos que eu falei. Então vai muito de você tá muito ciente consigo, entendeu? Saber o que você está aproveitando e também não ficar preso a regras. Certo? Então isso aí eu acho que eu resolvi o problema da Natália. Vou passar agora ali pro Mauro. Mauro falando o seguinte, olha, tem alguma dica para evitar a procrastinação? Obrigado. Mauro, eu tenho no meu artigo pessoal, sem ser no artigo do Estudar e Aprender, eu escrevi um artigo sobre procrastinação, entendeu? E assim, é complicadíssimo, cara. Procrastinação é muito difícil por quê? Porque está muito envolvido com os problemas internos que você tem. Eu posso chegar aqui para você agora e falar o seguinte, olha Mauro, eu tenho uma técnica de antiprocrastinação, desliga tudo e comece a estudar. E você pode fazer isso e não ter resultado. Por quê? Porque pode estar ligado a muitos problemas que você talvez tenha internamente. Desde ansiedade, pô, meu edital não sai. Do edital não sair para um cara que está fazendo um concurso ou para uma pessoa que está estudando para um vestibular e está muito distante, essa ansiedade de estar muito distante faz o quê? Faz a pessoa procrastinar. O cérebro automático, isso é de uma maneira inconsciente, provavelmente você não vai perceber isso de uma maneira consciente, de uma maneira inconsciente seu cérebro vai falar o seguinte, cara, larga a mão, vamos assistir um seriado, depois você estuda. Tá longe isso aí, entendeu? Nem saiu o edital, o vestibular tá lá no fim do ano. Então, primeira coisa, você tem que estar muito consciente do que você quer. Eu sempre falo o seguinte, ó, eu sempre trabalho com uma tríade. Eu tenho ali motivação, disciplina, hábito, para poder resolver esse problema, entendeu? A procrastinação vai surgir em alguns dias? Vai surgir em alguns dias. Mas quando você desenvolve a motivação, que a motivação está ligada ao quê, Mauro? Ou quem tem esse problema de procrastinação? Primeira coisa, você tem que saber o que você quer. É aquilo que eu falei lá no começo. Tem que ter um objetivo definido. Quero passar em medicina na FUVEST. Entendeu? Objetivo definido. Você sabe o que você quer. Porque isso te dá motivação. Professor, eu não sei, igual eu falei no começo. Pelo menos tem um norte, entendeu? Olha, eu gosto de humanas. Cara, eu vou estudar, meu objetivo agora é o seguinte, estudar humanas, português, história, sei lá, todos os dias. Isso já é um objetivo, isso já te motiva. Beleza, definiu a motivação, você vai para quê? Disciplina. Então você vai falar, ó, todos os dias, 30 minutos eu vou estudar. Começa pouco, tá? Não começa muito. Assim, o problema de vocês é o seguinte, é o que eu sempre estou falando. Você chega, manda um e-mail assim e fala, professor Piscínio. Eu recebi um agora falando, professor Piscínio, olha, quando eu estudo eu estou com dor de cabeça. Me dá muita dor de cabeça quando eu estudo. Falta de hábito. Ah, mas a pessoa às vezes pensa que tem um problema. Você vai no médico. Primeiro vai no médico. Ó, o médico chegou e falou, olha, você não tem nada, tá zerado. Então é uma falta de hábito. Então você tem que começar aos poucos. Não começa forçando 3, 4 horas. Não começa com 30 minutos. Começa com 40 minutos. Vai aumentando gradativamente. Onde que eu falei isso? Como desenvolver o hábito de estudo. Eu falei isso para vocês. Falei isso detalhadamente lá, entendeu? Começa devagar para resolver a procrastinação. Então, resolvendo procrastinação. Motivação é o quê? Definir o seu motivo e o seu objetivo. Comece devagar. Disciplina todos os dias. Aí dessa disciplina diária, o que ela vai se tornar? Um hábito. Você começa a estudar todos os dias. Todos os dias se torna mais fácil de você estudar. Por quê? Porque você desenvolveu o hábito de estudar. Simples, né? É simples, é meio simples eu falando aqui, mas depende muito de uma força de vontade sua. Por isso que eu estou falando, tudo está ancorado na sua motivação. Você tem que estar motivado de alguma forma. Entendeu? Você faz as coisas porque você está motivado. Então você tem que estar motivado de alguma forma. E motivado, eu não estou falando para você ficar pulando de alegria, vou lá estudar. Não, não tem nada a ver com isso. Entendeu? Motivado é você pegar e tá fazendo a sua atividade diariamente. Beleza? Então, Mauro, ó, não sei se resolvi o seu problema. Se você tiver mais dúvidas, você coloca aqui falando, professor, eu não entendi o que você falou, vou dar mais uma olhada aqui que vocês estão falando. Beleza? Isso aí, ler só não é estudar, isso mesmo, Flávia. Patrícia, Campo Grande, beleza, mais um Campo Grande. Obrigado, Fabi Dicas. Beleza, boa noite, Juazeiro. Olha lá, Juazeiro do Norte, mais pessoas de outros cantos do Brasil. Pessoal,
Coloquem as dúvidas de vocês aqui, quem está assistindo, tá? Para eu ir passando as dúvidas. Aqui é só responder dúvida. Coloca a dúvida aí que você tem, vamos movimentando, porque eu vou só responder dúvidas aqui. Eu não vou passar dicas específicas, eu vou passar responder a dúvidas de vocês à medida que elas vão surgindo, tá? Beleza. Professor Piscine, uma escala de 0 a 10. Qual a importância de ter um cronograma de estudos? Beleza. Cronograma de estudos primordial. Depois que você desenvolveu a motivação que eu falei agora há pouco atrás, falei que você tem que ter motivação, o que você vai fazer? Você vai desenvolver o hábito, começa tranquilamente, entendeu? Não se preocupa por enquanto com o cronograma. Por enquanto, quando você está zerado. O que eu falo zerado? Você não estuda nada, você não pega um livro, você não lê nada, você não gosta de nada, acha estudar um saco. Então, se você está zerado, você faz o quê? Decide o que você quer e começa estudando devagarinho. Pega aquilo que você gosta devagar, entendeu? Pega aquilo que você gosta. Ah, gosta de história. Começa lendo história, 30 minutos por dia. Depois de 30 dias, presta muita atenção, depois de 30 dias com um hábito de estudos, aí você vai começar o quê? Vai começar a criar a base do seu cronograma de estudos. Porque o cronograma vai fazer com que você esteja organizado, organize tudo. Para um vestibular são muitas matérias. Para um concurso são muitas matérias. Então o cronograma você vai ter aquela visão de tudo organizado e o que estudar em cada momento. Beleza? Então você tem que ter isso muito bem definido no seu cronograma. O cronograma é o que vai fazer o quê? Com que você diminua a sua ansiedade. Professor, o que tem a ver cronograma com ansiedade? Entendeu? O que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Na verdade é o seguinte, quando você está organizado, o seu cérebro, o que ele fica? Ele fica tranquilo, porque ele sabe o que tem que fazer na próxima ação. Por exemplo, ele sabe que se você ficar 1 hora estudando português, daqui a pouco você vai ter descanso e depois vai ter matemática. Quando você não tem um cronograma, o que você fica fazendo? Você começa a estudar, você fica pensando, puxa, será que eu estou estudando isso aqui certo? Será que eu estou caminhando para o lado certo? Será que eu não tenho que estudar outra matéria? Será que a outra matéria não era mais importante do que essa aqui? Todas essas dúvidas vêm porque você não organizou tudo antes. Quando você deixa organizado, o seu cérebro fala, tranquilo, beleza, agora ele deixou tudo organizado, eu vou me concentrar nessa matéria. Ou seja, cronograma de estudos está muito ligado à concentração. Você tem um cronograma, você consegue se concentrar melhor. Então, tenha um cronograma de estudos e tem muita coisa no site. Você falar aqui assim, professor Piscine, não tem como eu montar. Tem coisa no site, cara. Muita coisa para você montar o seu cronograma ali, deixar ele bonitinho, tinindo para você conseguir estudar. Beleza? Quem for chegando aqui, só falando rápido, quem for chegando, pessoal, diz da onde você está chegando, deixa sua dúvida aqui específica que eu vou responder. Vai chegando, dando boa noite, dando um joinha aí, participando que eu já vou responder as dúvidas. Beleza, Flávia? Respondi a dúvida da Flávia, da questão do cronogramas. Beleza, Sandra, costumo fazer resumo, gravar aulas, ótimo, muito bom. Gravar aulas é uma ótima ideia. Você pode fazer... A ideia da Sandra é legal, pessoal, para vocês usarem. Então, o que você pode fazer? Tá fazendo um resumo da aula, por exemplo, você faz a leitura, fecha o livro, sempre feche o livro, tá? Não faça nada lendo, nem as suas anotações. Fecha, usa a sua memória e explica para você mesmo. Explica para você mesmo o que você aprendeu, deixa gravando e depois você vai escutando isso, entendeu? Isso serve como uma revisão depois até para você manter essa informação sempre constante. Uma dica muito legal, Sandra, legal você fazer isso aí. Beleza? Deixa eu ver a outra dica aqui, toma uma água. Tá, tentei montar uma rotina de estudos, mas o horário da minha escola não ajuda de jeito nenhum, pois só tem a mesma matéria uma vez por semana. E a escola falta conteúdo, então não dá para estudar apenas pelo conteúdo dela. Além da tarefa e tudo mais. O que posso fazer? Dividir o horário de estudo em vestibulares e da escola? Quando vocês estão no ensino médio, igual o Eric aqui, quando vocês estão no ensino médio, eu sempre oriento vocês, ensino médio, ensino fundamental, etc., na escola, sempre seguir o cronograma da escola, para evitar confusão. Entendeu? Segue. Não tem problema se a escola só vê a matéria uma vez por semana. Entendeu? Não tem problema, porque você está com tempo. Como você tem tempo, uma maneira melhor para você ver, segue o cronograma da escola. Simples. Beleza. Professor, mas eles não estão passando a matéria. Cara, vocês têm livro. Entendeu? Não se preocupe com isso, vocês têm livro. E outros professores que estão nas escolas, se você chegar para um professor e mostrar que você está interessado, cara, ele te ajuda.
Entendeu? O professor sempre ajuda quem está interessado. Se você mostrar interesse, fala, professor, olha, eu li em casa isso aqui. Cara, se você chegar para o seu professor e falar, professor, eu li em casa essa matéria, ele já vai brilhar o olho, porque é raro, entendeu? É raro. Se você falar, professor, eu li em casa essa matéria, eu queria tirar uma dúvida. Pronto. Você já está resolvendo aí um grande problema seu. Então, monta o cronograma. Você que está na escola, lembrando, você que está na escola, estudando para o Enem, ensino médio e tal, está na escola ainda, monta um cronograma baseado no que você está vendo na escola, entendeu? Tira um tempo ali para tarefa, se tiver. Se não tiver tarefa, revisa o que você viu no dia. Por exemplo, hoje na escola eu tive o substantivo. Você vai lá, vai revisar o substantivo, e depois que você revisou o substantivo, você vai estudar para o que tem no dia seguinte. No dia seguinte tem matemática, multiplicação. Você vai ler multiplicação, resolver as atividades para ficar preparado para o dia seguinte. Independente se teve aula ou não, entendeu? Depois você tira dúvida com o professor. Fica mais preocupado com si, tá consigo mesmo. Fica mais preocupado com o que você está fazendo. Não se preocupa muito com a escola, não. A escola, cara, ela te ajuda a entender o conteúdo. Entendeu? Mas se você correr atrás, se você for atrás do professor, você resolve. O aprendizado mesmo acontece com você, tá? Fica muito ligado nisso e começa a fazer os estudos por conta, estudando em casa. Beleza, Eric? Qualquer dúvida que você tiver, você vai me avisando aí. Beleza? Pessoal, for chegando, quem está chegando aqui já deixa a cidade, deixa a sua, de onde você está falando, de onde você está vendo esse vídeo. Também deixa aqui a sua dúvida que eu vou responder. Você tem alguma dica? Ó, o Breno tem aqui perguntando, né? Para diminuir a ansiedade pré-prova. Ô, Bruno, o que Breno, o que acontece? A ansiedade é o seguinte, cara. E agora, né? Será que eu vou sair bem, vou sair mal, se a prova estiver difícil? Então, para resolver a ansiedade, você tem que usar o quê? A sua imaginação. Não tem outro remédio, cara. A sua imaginação tem que estar ao seu lado. Você tem que perceber o seguinte: a sua mente, o seu cérebro, ele está o tempo todo criando situações, entendeu? Ele está o tempo todo criando situações. Você está o tempo todo criando no seu cérebro, por exemplo, olha, ideias de tudo que você está vendo. A ansiedade é isso. Você cria talvez um medo, fala, pô, cara, essa prova vai estar difícil. Você não viu a prova. Você não sabe nada da prova. E não interessa o quanto as pessoas falem, isso não significa que a prova está difícil. Porque você só sabe se a prova está difícil quando você senta e faz a prova. Então, você vê, está o tempo todo. Então você tem que usar a sua mente ao seu favor. O que eu costumo falar? Fala, ó, pega a prova antiga, concurso de Enem, do que você estiver fazendo, pega a prova antiga, senta na cadeira, deixa o tempo ali cronometrado, como se fosse fazer a prova. Tenta entrar no clima, tá? Fecha o olho, entra no clima como se você estivesse fazendo a prova mesmo. Tenta visualizar a sala, fecha o olho ali. No começo vai ser difícil, mas força isso, tá? Quando você fizer isso, o que vai acontecer? O seu cérebro dificilmente consegue distinguir o que é realmente real quando você está imaginando. Para ele, quando você imagina, é realmente real. Tanto que os seus músculos funcionam na mesma frequência, o batimento cardíaco. Tanto que sim, cara, fecha o seu olho e imagina uma aranha. Não sei se você tem medo de aranha, cobra, sei lá, qualquer coisa aí. Imagina subir no seu braço. Você vai ficar com medo, entendeu? Igualzinho como se tivesse realmente ali o inseto. Então você tem que criar isso, entendeu? Faz a prova como se estivesse fazendo. Faz ali, deixa o tempo, 3 horas, e vai fazendo, resolve tudo como se você estivesse fazendo a prova. Isso vai fazer o quê? Quando você vai fazendo isso, criando um sentimento positivo, você vai facilitar a sua ansiedade, vai diminuir no dia da prova. Você vai sentir isso de maneira automática, não vai ser tão consciente. Você vai fazer a prova e vai pensar assim, poxa, eu não tô nervoso, entendeu? Pô, eu tô tranquilo. Então você tem que criar essa estratégia. Uma dica para isso aí, ô Breno, lá no site tem mentalidade da aprovação. Dá uma olhada lá, mentalidade da aprovação, vai ajudar você com isso aí. Beleza? João Alfredo, Pernambuco, beleza. Lenilson, bem-vindo aí. Beleza. Igor, boa noite. Faço faculdade, os materiais não são como de cursinho. Tampouco o horário das aulas, tudo organizadinho. Como criar uma rotina e meio de horário diferente cada dia? É o seguinte, ô Igor, tá, não é igual cursinho, mas tem a grade, né? Tem a grade. Então, se você tem a grade, você tem que seguir a grade. O que eu recomendo? Porque faculdade, assim, eu não sei qual é a sua faculdade, tá, Igor? Eu sou de Curitiba, Paraná. Beleza, o Igor é de Curitiba. Eu não sei qual que é a sua área. Então, geralmente, se for humanas, vamos ter os textos. E vocês vão ter que fazer as palestras lá, que é a apresentação, né? Dos trabalhos, etc. E escrever muito. O que eu recomendo? Fazer a leitura dos textos. Pega o dia, por exemplo, você tem lá a grade. Na segunda eu tenho, sei lá,
metodologia do ensino. Então, beleza, na segunda eu tenho metodologia do ensino, então eu vou ler o texto de metodologia do ensino que o professor passou, o professor sempre está passando o texto, fecha o texto, faz ali um resuminho, entendeu? E vai mantendo isso. Segue no mesmo cronograma também da faculdade. Mesmo que não sejam tão organizadinhos, você tem o dia a dia ali, entendeu? O que você tem que fazer mais na faculdade que você tem que estar mais ligado? Se é engenharia mecânica, tá, então o que você tem que estar mais ligado? Eu não sei como é que é a produção de vocês, se é cálculo, se tem muito cálculo. Se é muito cálculo, cara, atividade. Faz a atividade do dia. Se vocês têm apresentação, faz a atividade do dia, estuda a teoria para a aula antecipadamente, prepara o material e vai seguindo assim. O que você tem que fazer é o seguinte, chegou em casa, se for de noite, eu faço faculdade de manhã, chegou em casa, faz mais atividades daquilo que você leu, que você estudou, que o professor passou, faz mais atividades e já pega o material do dia seguinte. Faz a leitura, faz uma leitura rápida já para deixar preparado. Anota as dúvidas, anota muito as dúvidas, tá? Para tirar as dúvidas com o professor. Talvez na explicação do professor você já resolva, mas anote as suas dúvidas. Não ficou com dúvida? Anota, escreve. Isso tem que estar no seu papelzinho lá, na sua cópia, né? A gente tira muita cópia na faculdade. Então anota as dúvidas e tira as dúvidas com o professor. Segue esse ritmo, tá? Não precisa ficar preocupado em estudar, em criar um cronograma à parte para fazer, tá? Se preocupa mais com isso. Se tiver TCC, começa meio que já a tirar um tempinho ali, 1 hora por dia, para você meio que preocupar já com o TCC, correr atrás, entendeu? Atividades extracurriculares, outras atividades, sempre tira um tempinho a mais. Mas o básico chegou em casa, faz mais atividades, no caso você que é exatas, não sei se tiver muito cálculo, tem mais conteúdo, faz a leitura do texto, fecha o texto, escreve com o que está na sua memória, lê o texto do dia seguinte e mantém esse hábito constante. Beleza? Tranquilo, Igor? Vou descendo aqui. Tamires, boa noite, sou de Campinas, São Paulo. Prestarei uma prova no fim do ano que vem o conteúdo muito extenso. Eu tenho que estudar também para as matérias da faculdade. É possível revisar a matéria tantas vezes como o senhor citou hoje? Vai chegar uma hora que demoraria meses para rever tudo. Não, Tamires, você não vai fazer tudo. Vai chegar um tempo seguinte. Você vai fazer lá, por exemplo, você vai fazer atividades de... Eu não sei qual que é o seu curso, tá? Mas, por exemplo, português, se você for estudar, por exemplo, substantivo, você vai falar, vou fazer exercício de substantivo. Beleza, você vai fazendo. Vai chegar um tempo que a própria matéria, o próprio conteúdo, o próprio tema, ele já está englobado. Entendeu? Às vezes você tem que fazer uma análise da frase e ali você já está englobando tudo. Você não precisa pegar aquela matéria de novo. Você não precisa retornar nela. Você viu que você está mais tranquila? Você segue em frente, não precisa retornar. Entendeu? A revisão é o quê? Só quando você está começando algo novo. Quando você pega a prática de ver aquilo constantemente e a atividade é muito importante nisso. Não sei se o seu curso tem atividades, mas se o curso não tiver atividade, a escrita já resolve. Escrita lembrando da memorização, sem ficar lendo nada, entendeu? Você usa a sua memória só. Isso já resolver. Olha lá, falei prova de residência. Eu não sei se a prova de residência... Eu não sei como é que é a prova de residência, Tamires. Medicina, beleza. Eu não sei, é teórica, tem que escrever questões de múltipla escolha. Se for de escrever, se for discursiva, o que você vai fazer? Lê o material, fechou, vai escrevendo, entendeu? Escreve o que está na sua memória, vai escrevendo e mantém isso. Como é prova de residência, provavelmente existem muitas disciplinas que elas se ligam entre si e conteúdos que se ligam entre si. Eu não sei, pelo menos na anatomia humana você vai, sei lá, tratar do coração, talvez tenha alguma ligação com algum outro órgão e você já resolve isso, entendeu? Você não precisa ficar o tempo inteiro voltando para aquela matéria, falar, eu tenho que voltar lá para... Eu estou falando aqui muito genérico, Otamiris, porque eu não tenho conhecimento mesmo, mas eu não vou voltar lá para estudar perna, porque perna, na verdade, eu já tô... Perna ficou bem feio isso, né? Maria, esses meus exemplos são piores. Sei lá, enfim, voltando na perna. Não vai lá estudar perna porque você já está resolvido isso, estudando as outras partes do corpo, porque as matérias vão se complementando. Beleza? Eu não sei se ficou claro isso, Tamires. Mas se você precisa escrever, escreve muito. Entendeu? Você vai sempre deixando no fim do sábado ali, ou no fim do dia para você escrever o que você está lembrando. Ficou alguma coisa que você percebeu, isso aqui é importante, e aqui que vai valer a revisão. Você está estudando lá e você falou, errei isso aqui, cara.
pô, isso aqui tá errado, isso aqui eu não aprendi direito. Isso vale a revisão. Mas tem muita coisa que você vai embora. Por quê? Porque você tá vendo na faculdade o tempo inteiro. Então você já tá vendo isso o tempo todo. Você não precisa retornar. Agora sim, imagina o seguinte, igual eu, comecei minha faculdade de História. Pô, eu vou pegar a matéria lá do primeiro semestre que eu nunca mais vi. Entendeu? Nunca mais utilizei ela. Pra quê? Sabe, assim, você tem que usar com eficácia. O que eu tô falando sempre no site. Eficácia é o quê? O que você vai usar para resolver o seu problema. Pá. Entendeu? Residência médica, o que cai? Cai isso, isso e isso. Beleza, eu tenho controle, isso aqui eu tenho conhecimento. Você pode falar, olha, professor, eu tenho um conhecimento de biologia total, entendeu? Cara, não precisa nem revisar aquilo. Faz atividades e vai seguindo em frente, beleza? Isso aí que é importante, tá? Então tenha isso em mente, não precisa revisar tudo. Valeu, Eric, que bom que ajudou. Daniel Livramento Bahia, beleza? Daniel, seja bem-vindo. Pessoal, vai chegando aqui, quem tá chegando aqui agora, quem tá passando, deixa aí um curtir, vai curtindo, vai deixando a dúvida, fala de onde tá falando, tá? Fala de onde tá falando, né? Escreve aqui de onde você tá falando, qual a sua cidade, porque eu vou citar aqui. Beleza, Sandra, sou estudante de Direito, tenho dificuldade de matéria online, tem alguma dica? Rio de Janeiro. Sandra, Rio de Janeiro, matéria online, organização e disciplina. Você vai fazer o seguinte... Se você está estudando online, você tem que deixar todos os dias um tempo para estudar. Geralmente os cursos online eles dão uma gradezinha ali falando, olha, estude 20 minutos, estude 30, estude 40 de tal coisa. Se tiver, segue aquilo. Se não tiver, cria o seu. Entendeu? Faz o seguinte, olha, todos os dias, às 18 horas, como se fosse faculdade. Das 18 às 20 eu vou estudar no online e você, daquele mesmo esquema, motivação para o que você quer. Por que você está fazendo esse curso online? Lembra sempre desse objetivo para ter a motivação. Disciplina, começar, se esforçar, fazer acontecer, não desistir diante das barreiras, se tornando um hábito, entendeu? Depois se torna hábito. E olha, senso de importância, tá? Senso de importância. Tem um artigo lá no site, casar ou comprar uma bicicleta. Eu falo muito disso, porque vocês têm que ter muita noção do que é importante. Sandra, se você estuda online, ou quem está estudando, olha, você tem um objetivo. Disciplina, certo? Você tem lá, por exemplo, no final do ano vestibular, sei lá. E aí você fala, olha, todos os dias das 15 às 16 eu vou estudar. É o seu objetivo, definir o seu cronograma. Se você vai estudar esse horário e alguém ligar pra você e falar, fulano, desce aqui que a galera tá aqui pra gente tomar aquela birita. Você não vai. Então você não vai. Porque o que é importante para você? O estudo. Se você for fazer outra coisa sem ser estudar, significa que o estudo não é importante para você. Significa que você está deixando as coisas para uma segunda, sabe, de lado. Assim, o estudo não é importante. Se você faz isso, significa que você ainda não está com o gás total para estudar. Certo? Então, o que é mais importante para você tem que ser o estudo. E aí, nesse caso, vai valer o que é mais importante. Talvez seja, por exemplo... senso de importância é isso, tá? O estudo tem que estar com uma importância acima de tudo. Mas aí vão vir outros problemas, que aí você pode parar. Por exemplo, preciso levar minha mãe no médico, preciso atender a minha família. Isso é mais importante. Aí você pode parar. Mas tomar birita com os amigos, aí não, né, cara? Aí você tem que ter muito essa noção do que é importante, do que pode esperar. Ah, professor, mas eu nunca vou poder tomar birita com meus amigos? Pode. Você fala, fulano, sábado eu tô livre, sexta eu tô livre, um dia por semana. Um dia da semana você já resolve. Tá? Tenha muita noção disso. Se você não tá conseguindo resolver esse problema, todo dia me chama no WhatsApp. Cara, se você é um cara focado no que você quer, o cara pode chamar 200 vezes e ligar na sua casa. Ninguém te faz nada obrigado. Eu, pelo menos, nunca vi alguém amarrar alguém pra levar pra ir pra festa, entendeu? Não sei no caso de vocês, mas enfim. Vocês têm que ter muita noção do que é importante. Beleza? Tranquilo, engenharia mecânica. Tranquilo. Nesse curso, beleza. Muito obrigado pelo trabalho. Valeu, Igor. Medicina Tamires, tranquilo. Isso, residência. Lívia. Lívia, tá legal você estar aqui. Flávia, mais uma. Professor Piscine. Para as pessoas que ainda este ano não começaram a estudar, o que pode motivar o início dos estudos? Planejamento, objetivo, mudança, situação financeira, crescimento... pessoal, estabilidade profissional, como focar e definir o objetivo que dará o impulso e motivação para iniciar esse processo, que não é fácil criar o hábito de persistir. Primeira coisa, e aí vem uma atividade muito assim, muito interna, e é difícil. Por que é difícil? Porque a gente geralmente não quer fazer isso, tá? A gente geralmente não quer ficar...
sei lá, não quer pensar consigo mesmo. É o mesmo problema de dormir. Por que a gente fica no celular à noite? Porque a gente não quer ficar com os pensamentos ali vindo, entendeu? Conta, pô, briguei com fulano é sacana comigo, hein? Esses pensamentos fazem a gente querer fugir do contato consigo mesmo. Mas se você precisa resolver. Então você precisa primeiro chegar numa conversa franca consigo mesmo, seja no espelho ou falando, ó, seguinte, o que eu quero? E o que eu quero da minha vida? Cara, eu quero, igual aqui, muita gente fazendo, por exemplo, peraí, deixa eu ver aqui esse negócio aqui é muito doido, tá? Aqui, ó, por exemplo, o Igor. O Igor faz engenharia, é o que ele escolheu, entendeu? É o objetivo dele. Tá definido isso, é o primeiro passo que você tem que ter. Você tem que saber o que você quer. Lembrando, como eu já falei várias vezes aqui, professor, mas eu não sei o que eu quero. Você vai ter que ter esse trabalho. Você tem que encontrar aquilo que você gosta. Você tem que começar a se questionar assim, o que eu gosto de fazer? Não fica muito também, às vezes, voltado para, qual concurso é melhor, qual ganha mais? O que você gosta de fazer? Eu gosto de ajudar as pessoas. Puta, quando alguém fala para mim que quer uma ajuda, eu vou lá, ajuda, eu gosto disso. Que profissão que eu posso fazer que eu ajudo as pessoas? Médico, técnico de enfermagem, professor. Então você começa a criar ali profissões perto daquilo que você gosta e aí você começa a resolver. Quando você começa a ter esse diálogo interno e resolver isso, é o primeiro passo para ter a motivação. Entendeu? Porque tudo está aqui dentro. Para de procurar fora. Para de procurar o concurso com maior salário. Para de procurar a faculdade que faz mais pessoas ganharem 200 mil, 400 mil. Para de resolver isso. Então você tem que fazer o que você gosta. O que você gosta, cara. Entendeu? Professor, mas isso aí de que gosta é utopia. Né? Tudo bem, nem todo mundo vai gostar de tudo. Tem pontos negativos, positivos em todas as profissões, mas no mínimo você tem que gostar mais razoavelmente daquilo que você está fazendo. Entendeu? No mínimo. Você fala, cara, olha, quando eu faço isso, a minha profissão é um saco. Então você pode falar assim, minha profissão é um saco, mas quando eu faço isso, eu me sinto realizado. Então isso que você tem que procurar. O que você quer. É o primeiro ponto. Eu não vou falar para você procurar suporte financeiro, sabe? Eu não estou falando que o financeiro não é importante, eu considero um ponto extremamente importante, tá? Muito importante. Só estou falando que, antes de tudo, é o que você quer fazer. Se você não resolver isso, você vai estudar e vai parar e não vai continuar e você vai falar, não consigo estudar. Por que muitas pessoas param no inglês? Porque não tem um objetivo. Você fala, meu amigo está estudando inglês, o outro está estudando inglês, eu também quero. Reparem quem termina os cursos de inglês. Se chegasse alguém para você amanhã e falasse, olha, amanhã você, daqui uns 6 meses, você tem um salário de 7 mil, tá garantido. Você vai ter que fazer a prova do TOEFL e vai ter que passar. O que você vai fazer? Você vai ficar igual um louco estudando inglês. Aí você estuda. Por quê? Porque já está definido. Então tem muita gente que estuda inglês, faz a academia, faz tudo. Por quê? Porque ele já tem na cabeça dele definido que aquilo vai dar certo. Entendeu? Então a mesma coisa para você. Cara, o que você quer? Eu quero, sei lá, engenharia, igual colocaram aqui. Então você já cria isso definido na sua mente. Cara, eu quero isso porque lá pra frente eu quero ser engenheiro. Entendeu? Então eu sei que eu tenho que fazer. Tô lendo um livro em e-book que não vai dar pra compartilhar aqui com vocês. É do Guia de um Astronauta para como viver a vida. Eu esqueci o nome do autor. Deixa eu pegar aqui. Guia do Astronauta. E ele fala muito de preparação, tá? Muito de preparação. Você tem que estar... Guia do Astronauta para Viver Bem, do Chris Hadfield. Muito legal esse livrinho. Eu tô lendo em e-book. Ele fala muito de preparação. Você tem que estar muito preparado para o que você vai fazer. Então, o que você vai fazer, cara? Eu quero ser médico. Igual colocaram aqui. Deixa eu falar. Igual também falou. Cara, eu quero ser médica. Cara, você vai se preparar o tempo inteiro para ser o melhor, entendeu? E se preparar o quê? Estudar todos os dias. E você cria um senso de importância para isso, tá? Que você... professor, mas eu não quero nada disso. Eu quero ter uma vida boa. Eu quero dar uma vida boa para minha família. Entendeu? Não me interessa por isso. Eu quero ter uma casa legal. Ter uma vida, sabe? Dar um lar legal para minha família. Então o que você vai fazer? Você vai falar, cara, eu vou fazer esse concurso aqui, entendeu? Que ganha, sei lá, 7 mil, 8 mil, e vou lutar para passar nele. Pronto. Você não está na questão financeira, você está numa questão interna de que você quer fazer bem para sua família. Você entendeu? Não é o dinheiro. Então você tem que resolver isso internamente. Tá muito... Talvez seja muito confuso, tá, pessoal? Mas é para vocês refletirem muito sobre isso, tá? Pensem muito sobre isso. Resolveu aí então, né, Flávia? Acho que tá
assim, meio pelo menos você começa a pensar, sabe, no que você quer fazer. Começa a pensar agora, aí você cria o hábito. Mas tudo começa aqui, ó, com você, cara. Começa com você. Não adianta você fugir, não adianta você reclamar, não adianta você chorar, não adianta você comprar curso, não adianta você olhar no edital do PCI o curso de 40 mil, fazer medicina no Paraguai. Não adianta fazer nada disso. Você tem que ter o seu senso de importância, tá? Aquilo que é importante pra você. Valeu, Tamires, que bom que ajudou. Sandra, valeu, Sandra. Daniel, deixa eu ver aqui. Daniel, professor, é melhor estudar pelo cronograma ou pelo ciclo? Daniel, cronograma ou ciclo vai muito de você, cara. Entendeu? Ah, eu tenho o cronograma. Como que é a sua rotina? Pô, professor, olha, eu sou adolescente. E a minha rotina é sempre a mesma coisa, tá? Todo dia eu tô em casa e tal. Cronograma fixo, tá? Não precisa inventar moda. Cronograma fixo, segue em frente. Professor, a minha rotina eu sou, sei lá, tenho que pagar conta, às vezes eu tenho que levar minha mãe no médico, eu tenho que fazer, então nem sempre dá para eu estudar ciclo de estudos, porque aí você mantém o estudo seguindo sempre, tá? A diferença, cronograma fixo, minha rotina é tranquila no Manais, cronograma fixo. Rotina complicada, confusa? Ciclo de estudos, beleza? Tem lá no site também para vocês seguirem. Valeu, Márcia. Ó, a professora Márcia aqui, professora Flávia, todo mundo junto, beleza. Eric, vou lá, só um pouquinho. Tomar uma água. Tá, te entendi. No mesmo caso que a distribuição de matérias da escola seja ruim, o caso da falta de conteúdo, estudar sozinho esse conteúdo que falta no horário da matéria. É caso seja do pelo processo. E é isso mesmo, Eric. Estuda mesmo se faltou. Você chega, o professor fala, professor, que você vai passar esse bimestre? Ah, vou passar história medieval, não sei o quê. Tá, você estuda em casa, entendeu? E chega lá com a dúvida. É isso que você vai fazer. Pessoal, quem for chegando aqui, acho que já foi, né? Foram 50 comentários, acho que foram bastante dúvidas. Aí já estamos 19h44. Fazer uma aulinha rápida nessa primeira live. Acho que respondemos muitas dúvidas. Legal, gostei da participação de vocês. Muita gente aqui com dúvida bacana, que eu nunca tinha pensado que vocês teriam essas dúvidas. E a gente resolveu aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Quem ainda está aí, dá um joinha. Quem está chegando agora, olha, estamos já meio que encerrando, mas ainda dá tempo de colocar uma dúvida se você quiser. Dá um joinha aí, dá uma interagida. Vou fazer mais lives como essa, entendeu? Fica de olho no Instagram. Cara, vocês têm um Instagram, né? O Instagram do Estudar e Aprender. Eu estou fazendo umas lives lá, umas dicas. Eu sempre estou passando dicas no Instagram do Estudar e Aprender. Então fiquem ligados, tá? Fiquem ligados aqui no Facebook, no e-mail. Quem já está no e-mail, eu vou passar as dicas. E é isso aí. Beleza, pessoal? Esse aqui é um canal pra gente aprender mais. Esse vídeo vai pro YouTube, tô com uma outra câmera ali. Deixa eu ver se tá gravando, senão eu perdi tudo. Tá, a outra câmera tá ali. Vou mandar esse vídeo pro YouTube, ficou 44 minutos com as dúvidas de vocês. Muito obrigado a participação de todos. Nos vemos numa próxima live como essa. Na próxima... vou avisar, sempre aviso no e-mail, Eric. Quem tá no e-mail já faz. Próxima live, fiquem ligados. Compartilhem isso aqui com o amigo de vocês, tá? Quem tá aqui já compartilha lá pra ficar ligado, beleza? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.